Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo módulo do nosso treinamento Liderança 4.0, a liderança dos novos tempos. E claro, nesse primeiro módulo nós trabalhamos toda a liderança de si mesmo e o segundo módulo também vai dar essa continuidade, a liderança de si mesmo, um olhar para dentro de você, a coragem de olhar para dentro de si próprio. Então, espero que tenham feito os exercícios, espero que tenham assistido o filme. Nós tivemos aquele exercício da análise pessoal, nós tivemos aquele exercício de todas as competências do Líder 4.0, das competências exigidas para esta nova década que está vindo, por esses novos anos que estão vindo. É muito importante que você faça os exercícios. É fazendo os exercícios que você vai poder fazer essa imersão pessoal dentro de si, é que você vai poder desenvolver, é que você vai poder crescer, que você vai poder amadurecer. Espero que tenham assistido o filme Poder Além da Vida, mesmo para aqueles que já assistiram. Espero que tenham tornado a assistir, porque ele traz muitas lições, principalmente agora, para este momento do segundo módulo e para este momento que nós estamos vivendo. Então eu vou falar um pouco sobre este filme, Poder Além da Vida, porque ele representa muito para a gente, daquilo que nós estamos ensinando, daquilo que nós estamos trabalhando, o Líder 4.0, e de fato, ele vai nos ajudar a compreender um monte de coisa, gente, importante da nossa vida, que às vezes a gente não compreende, que são lições que a gente tem que fazer com a gente mesmo. A gente tem que fazer essa imersão pessoal. Eu digo que é um mergulho interior. Hoje, quando a gente fala da interiorização, a gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade com a interiorização, que é uma das características da maturidade pessoal, que é a capacidade de se interiorizar, de silenciar, de escutar a si próprio, de escutar a sua voz interior, de escutar e perceber a voz interior dos outros, de observar em volta e perceber muito mais daquilo que apenas os seus olhos estão mostrando. De fato, de conseguir fazer esse mergulho interior para se conhecer, para fazer uma jornada do autoconhecimento, para fazer uma jornada para aprender a gerenciar suas próprias emoções. Esse é o ponto-chave. Espero que também tenham lido o texto lá, o mito da caverna, tenham feito lá os exercícios, as perguntas que nós colocamos. E espero que você tenha saído da caverna, porque é hora da gente fazer novas descobertas, é hora da gente ter um novo olhar sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as pessoas, e a gente poder, de fato, assumir a identidade de um líder 4.0. Então, gente, vamos lá. Olha, nesse segundo módulo eu quero falar para vocês sobre missão e propósito de vida, quero iniciar ele falando de missão e propósito, e ir um pouco mais além da missão e propósito. E eu quero começar a falar com você sobre o filme Poder Além da Vida. Vocês lembram que na história do filme, vou fazer um resgate, principalmente para aqueles que não assistiram, mas vou fazer um pequeno resumo e vou trazer algumas lições importantes para todos nós. Em primeiro lugar, o filme conta a história de um ginasta, é uma história real, ela é verdadeira, ela é baseada na história de um livro, e nesse filme, o ginasta, o Dan, ele conhece um filósofo que na verdade era o filósofo da vida, do dia a dia, que na verdade era um mentor, o Sócrates, que ele começa a chamar de Sócrates. Quem era o Dan? Um ginasta que tinha tudo o que queria, deslumbrado sobre a possibilidade de ir para as Olimpíadas, dinheiro, possibilidade de ganhar muito dinheiro, mulheres, ou seja, ele era um atleta muito reconhecido, estava ali prestes a fazer as suas provas finais para conseguir ir para as Olimpíadas, e ele é um atleta que carregava dentro de si alguns valores, ou seja, o que ele valorizava? Ele valorizava todo o apego ao bem material, aos bens, às riquezas, aos prazeres. Vocês vão ver no slide aqui, é a realidade do Dan Newman, como é chamado no filme. Então a gente percebia que ele era uma pessoa que tinha como característica uma autoconfiança muito grande, mas ele trazia uma teimosia, uma prepotência, uma arrogância, muitas vaidades, acomodação, um egoísmo. Ele era uma pessoa que pensava muito em si, no eu, pensava só em si. Como vocês estão vendo aí, essa era a realidade desse atleta. Então ele se sabotava o tempo inteiro, embora ele fosse um atleta de alto desempenho, e ele tinha todo o potencial, as características de alto desempenho, ele bebia, ele ficava até tarde na rua com as mulheres, Então ele tinha uma vida muito desregrada. E isso fazia com que ele colocasse o sentido, o propósito da sua vida em todo ter, em todo possuir, e pensava somente em si, um egoísmo.
Então eu pergunto para vocês, quantas vezes nós não nos parecemos com Dan? Aonde que nós estamos colocando, né, o nosso apego? Nós estamos em busca de quê? Quais são os nossos propósitos, nossos objetivos? Nós fazemos tudo para buscar o quê? Quais são os nossos propósitos? Então, o Dan tinha essa vida, mas por outro lado, né, o fato dele pensar em si não o ajudava a ser uma melhor pessoa. E aí ele conhece o Sócrates, e o interessante que ao conhecer o Sócrates, que era uma pessoa que servia no posto de gasolina, né, um senhor já de idade, mas que não tinha só um conhecimento, tinha uma sabedoria fantástica, era um mentor. E o Sócrates faz um desafio para ele, faz uma pergunta para ele que o desconcerta, né? Você é feliz? E aquilo ele fica pensando a noite inteira sobre aquilo, né? Se ele era feliz. E ele via que lá no fundo ele tinha uma ausência de sentido da vida, ele tinha um vazio interior que ele não sabia explicar, embora ele tinha toda a chance de ter fama, dinheiro, mulheres, os amigos que quisesse, mas no fundo tem esse vazio interior. No fundo tinha essa falta de sentido, de missão, de propósito para a vida. E aí o filme nos traz algumas lições muito importantes, né? Ou seja, o mentor dele, o Sócrates, vai provocando ele ao longo do filme, trabalhando com ele com as sabotagens que ele tinha, trabalhando com ele com tudo aquilo que ele acreditava que eram coisas importantes para a vida dele. E a vida dele começa a dar uma mudada quando, de fato, ele conhece o Sócrates vem provocando ele, fazendo com que ele se conhecesse, como é que ele se percebesse também quem ele era, né, o ser dele. E mais do que isso, né, o Sócrates, no momento que ele tem um acidente e acredita que, né, machuca a perna e acredita que não vai mais competir, que parece que o mundo dele desaba, ali ele vai encontrando o propósito na vida dele, né? Muitas vezes a gente precisa perder tanta coisa ou se desprender de coisas para a gente encontrar a nossa missão e o nosso propósito. Então essa é um viés do filme. Agora eu trago para você aqui 10 lições importantes do filme. A primeira delas, que você me acompanha aqui na tela, uma vida com sentido tem missão e propósito. Toda vida que ela tem sentido, ela tem missão e ela tem um senso de propósito. Então no filme ele descobre o sentido da vida dele. Ele descobre que não é simplesmente o fato de ser um atleta, pular na argola e ficar lá e conquistar uma medalha. Não era só isso. A vida é muito mais do que isso. Ela tem uma direção, ela tem um propósito. E qual era o propósito dele? Ele foi descobrindo aquilo ali, fazer aquilo que ele ama, fazer aquilo que ele gosta, mas fazer com amor, já não mais com egoísmo, mas fazendo aquilo que sai de dentro dele, fazer o melhor possível. Então ele vai descobrindo o propósito da vida dele. E eu pergunto para você, e você? Qual é o sentido que você percebe no seu trabalho? Qual é o sentido que você percebe na sua vida? Qual é o senso de missão, direção e propósito que você tem dado para a sua vida? Então essa imersão dentro de si é importante. A segunda lição, ter motivos positivos para construir o seu legado. Então, o que é o legado? O legado é uma herança. O que você quer que as pessoas digam de você quando você não estiver aqui mais neste mundo? Qual vai ser o seu legado? O que você vai deixar de positivo? Então, dentro de você, você tem que ter motivos, intenções que elas sejam positivas. Então, o Danny, ele foi purificando as suas intenções. Ele foi purificando aquilo que ele fazia, que era ser um atleta. Ele foi purificando a partir do momento que ele foi reconhecendo, muitas vezes, a mediocridade que ele tinha nas intenções dele, na maneira dele de pensar, na maneira dele de agir. Então, você interiorizando e se percebendo o seu diálogo interior, você vai ver que dentro do seu diálogo interior, você tem motivos pelos quais você faz as coisas. Quais são os motivos que estão dentro do seu interior, pelo qual você trabalha, pelo qual você exerce a sua profissão, pelo qual você vive? Então aí você vai descobrindo que você vai deixando um legado à medida que você vai purificando e fazendo as coisas, não só para você. Você começa a sair de si e você também começa a pensar no outro. Aí sim, você começa a ser líder de si mesmo. E você começa a pensar nos outros, você começa a pensar que todo mundo
precisa estar feliz, todo mundo precisa estar bem, todo mundo precisa conquistar resultado. Então, o grande segredo do líder 4.0, ele continua buscando resultados, só que ele continua buscando resultados junto com o equilíbrio de vida e com a felicidade. Ele continua buscando resultado, não é a qualquer custo, é um resultado que ajude o outro a crescer, a amadurecer, porque ele fez isso com ele mesmo. E aí, como vocês veem aqui, a felicidade não é buscar o eu. Foi a terceira lição que o filme nos ensina. Não é só buscar aquilo que me agrada, aquilo que me dá prazer, aquilo que vai ser bom só para mim, mas não vai ser bom para os outros que estão à minha volta. Um líder verdadeiro, ele sabe que a felicidade, ela está também em encontrar e se relacionar com o outro. Um encontro que seja verdadeiro. Por isso que o seu diálogo interno com você mesmo é importante, porque a primeira pessoa que você precisa encontrar é você. Você precisa encontrar com você, você precisa ter a capacidade de dialogar com você, de fazer um diálogo interno poderoso com você, positivo com você, encontrar o sentido para tudo aquilo que você faz, para tudo aquilo de quem você é. Aí sim, as coisas vão ficando muito mais claras, muito mais amadurecidas na nossa vida. Aí eu não sou aquela pessoa egoísta, vaidosa, orgulhosa, eu consigo perceber, eu consigo ter sensibilidade para com as pessoas. O quarto ponto é viver o agora intensamente com propósito. O filme conta a história maravilhosa desse diálogo interior que ele tem diálogos fortíssimos com ele dentro do filme, e aí ele percebe que viver o agora de maneira intensa era o mais importante. Então tem uma tarefa que ele faz lá, que é chamada prova do cavalo, e na prova do cavalo ele consegue fazer a tarefa assim de uma maneira excelente, e que as pessoas ficam olhando admirado como que ele conseguiu fazer aquilo, os colegas dele. Por quê? Porque ele estava ali no presente, ele estava com a memória, com uma mente ali naquele momento, ele viveu intensamente aquele momento. Ou seja, quantas vezes, às vezes a gente não está no agora, nós estamos em um lugar, mas a nossa cabeça está em outro. Você quer ver como isso funciona na liderança? Às vezes eu estou conversando com um liderado, com uma pessoa no trabalho, mas eu não estou prestando atenção no que ela está me falando, eu não estou olhando nos olhos dela, eu não estou escutando verdadeiramente, genuinamente, eu estou olhando por outro lado, eu estou interrompendo essa pessoa a todo tempo. Então eu não vou captar 100% daquela conversa, daquela escuta, daquele relacionamento. Por quê? Porque eu não sou um líder que aprendi a escutar, que aprendi a ouvir, que aprendi a estar naquele momento. Então, naquele momento que você está fazendo a tarefa, que você está ouvindo alguém, você tem que estar 100% ali presente. Esse é um ponto importante que o filme nos ensina. O quinto ponto, o grande propósito é servir e não ser servido. Lá o Sócrates, no posto de gasolina, questiona o Danny pergunta para ele assim, se você sabe tanto, por que você está no posto de gasolina? Aí ele diz assim, não há maior propósito do que servir. Ele falou, vender gasolina? Não, servir. Ou seja, qual que é o maior propósito? Servir as pessoas, servir. E isso, pessoas generosas, pessoas que servem, são os grandes funcionários dos novos tempos, são os grandes líderes do novo tempo, porque o maior líder é aquele que serve. Então nós temos que nos perguntar, como é que eu estou vivendo isso? Eu verdadeiramente estou servindo as pessoas? Eu posso me considerar um líder 4.0 a partir do momento que eu sou aquela pessoa que sirvo os outros. Então este é um ponto importante para ser questionado. Sexto ponto, identifique sua sabotagem e mude. Todos nós temos alguma sabotagem. Muitas vezes nós temos uma sabotagem quando nós dizemos, eu quero mudar, eu quero conquistar uma meta, eu quero conquistar um objetivo. Como o Danny queria no filme, ele até queria mudar, mas quantas vezes ele se sabotou? Ele como atleta que queria o alto desempenho, que queria descobrir como ser um atleta melhor, então quantas vezes ele sabotou com bebida, com mulheres, com tantas outras coisas? E nós, quais são nossas sabotagens? Quais são as suas sabotagens? Perceba que muitas coisas na sua vida você ainda não mudou porque você não tomou uma decisão firme, você ainda não escolheu e não decidiu dentro de você, lá dentro do seu interior, que você vai mudar aquilo que você precisa mudar. Então, as sabotagens que muitas vezes nos atrapalham. Então eu pergunto para você, de que você precisa deixar de se sabotar? Preste atenção no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas palavras, para que você, fazendo esse mergulho interior, você comece a fazer uma proposta interna, que ela tem que partir de dentro de você, uma escolha para mudar. O sétimo ponto, liberte-se do lixo que está na sua cabeça. Em determinado momento,
O Sócrates vira para o Dene e fala assim: tira o lixo que está na sua cabeça, e aponta para a mente dele. Que lixo é esse, gente? São os pensamentos, as crenças limitantes que nós carregamos, são aquelas ideias que nos atrapalham, que diz para você que você não tem talento, que você não vai conseguir, que às vezes ferem a sua estima, a sua autoestima, a sua capacidade de ser, né, de buscar a excelência, de ser a melhor pessoa, a pessoa madura, no qual você foi criada para ser. E aí eu pergunto para você, né, qual é o lixo que você precisa tirar da sua cabeça hoje? As ideias, as crenças limitantes, os pensamentos que te impedem de ir para frente? Então, as ações e mesmo os comportamentos, os mesmos afetos, né? Qual é o lixo que nós precisamos tirar da cabeça, que você precisa tirar? Na 8ª lição, na queda, tire aprendizados e amadureça. O Neil, ele teve um momento de queda muito grande, né? Quem assistiu o filme viu que ele, de fato, teve uma queda e a perna sua ficou comprometida. Aparentemente, ele não podia mais concorrer, ele não podia mais participar e tentar uma vaga nas Olimpíadas. E aquilo trouxe para ele grandes aprendizados. Foi uma virada na vida dele. Quantas vezes a gente perde coisas importantes? Quantas vezes a gente tem momentos de queda, momentos que nós não conseguimos aquilo que nós gostaríamos? E às vezes a gente desiste, a gente vê aquilo como uma lição errada na nossa vida. Não, nos momentos de queda nós podemos tirar grandes aprendizados. Quais são os aprendizados que você tem tirado das quedas que você tem tido, daquilo que te frustra, daquilo que é frustração na sua vida e que é expectativa não atendida? Como que você tem lidado com suas quedas? Tire aprendizados das suas quedas, destes momentos, pense sobre isso. 9, a escutativa e o diálogo de tudo o que está ao redor. A capacidade de escutar foi fundamental para o Neil, aprender a escutar a si próprio, a escutar tudo que está em volta. Quantas vezes, né, ele percebeu no filme, o Sócrates, o mentor dele, fez ele perceber coisas que ele não tinha observado. Tem uma frase que ele diz no filme, ele diz assim: há sempre algo acontecendo perto de nós, nós é que não prestamos atenção. Há sempre algo acontecendo de bonito, de belo, nas coisas da vida, e às vezes nós não percebemos. Nós estamos tão focados no nosso eu egoísta que a gente não percebe, nós não notamos, nós não conseguimos fazer um diálogo. O diálogo aqui pressupõe uma escuta ativa, uma escuta poderosa, uma capacidade de perceber as coisas que estão à nossa volta. Então essa capacidade de escuta, da interiorização, ela é fundamental para esse líder 4.0, o líder que vai ter que saber fazer leitura do que está acontecendo ao seu redor, leitura do mundo, leitura da vida, leitura da sua equipe, leitura das pessoas, leitura de si mesmo, vai ter que conseguir ver, conseguir enxergar com os olhos interiores aquilo que nem sempre com o exterior a gente consegue perceber, mas que observando atentamente o exterior, nós vamos conseguir trazer isso para o nosso interior e refletir, meditar, e questionar, e propor. Esse é um ponto importante. E o 10º ponto, acredite e desenvolva o seu potencial. Ele percebeu que mesmo machucado, que ele podia realizar o sonho dele, ele podia dar a volta por cima, ele tinha um potencial, e esse potencial ele podia continuar, ou seja, um guerreiro não desiste daquilo que ama. Então ele desenvolveu o seu potencial, ele trabalhou para isso. Essa é a grande sabedoria do filme, né, e que pode trazer outras lições fundamentais para você, para a sua vida. O quão disposto você está a fazer essa descoberta do seu propósito e da sua missão de vida. Para que você está aqui? Qual é o seu propósito? A missão de vida, ela tem muito a ver, né, com aquilo que são os nossos dons, os nossos talentos. Se você conseguir perceber quais são os dons, os talentos que você tem, as qualidades e as características. Por isso que eu trago um exercício que fala sobre isso, para você relacionar dons, características, qualidades que você tem. Tanto que você reconheça em você, como os outros próximos de você, você pode perguntar. E você reconhecendo esses dons, esses talentos, essas qualidades, isso tem muito a ver com a nossa missão de vida. Tem muito a ver com aquilo que nós somos. Então, se nós fazemos coisas que nós gostamos, que nós nos identificamos, aí eu vou descobrir a minha identidade. Então, sua missão de vida tem a ver com sua identidade. Sua missão de vida tem a ver com seu talento. Sua missão de vida tem a ver com suas características pessoais, daquilo que nasce de dentro de você e é um motivo muito forte. O que é motivo? O que é propósito? É algo pelo qual você faz. Por que eu faço isso? O propósito já é diferente da missão, mas ela é complementar. Por que eu faço isso?
Qual é o seu propósito? A sua intenção ela é positiva? Então existem propósitos que eles não são positivos, que eles são negativos. Agora, se o seu propósito ele é positivo, a intenção é purificada, a intenção ela é boa, com toda certeza, essa atitude positiva, esse reconhecimento do propósito na sua vida vai te levar a conquistar resultados, vai te levar a ir para frente, vai te levar a entender por que uma equipe tem que ter propósito em comum. Quando você reconhece que você tem propósito em comum, qual é o seu propósito? Qual é a sua missão de vida? O que te inspira? Qual é o legado que você quer deixar? Então esses são pontos que nós precisamos olhar para dentro de nós e entender. Quero trazer para você algo bem interessante, que é uma pesquisa de um americano chamado Grant. Ele diz o seguinte, que nós temos 3 tipos de pessoas. Os sanguessugas, que tiram o máximo e não oferecem nada em troca. É aqueles que no ambiente profissional, que na vida, são verdadeiros sanguessugas. Eles só tiram a energia das pessoas. Eles no trabalho, eles não fazem nada mais do que deviam fazer. Ou seja, eles de fato, eles só fazem as coisas, né, que lhes são mandadas e às vezes até muito mal feito. Né? Eles fazem com que os outros doem mais do que ele. Essa pessoa ela não doa de si. O segundo são chamados toma lá da cá. Doa em função dos que tomam. Ou seja, eles dão se o outro der. Aquela pessoa que fala assim, não, vou fazer isso se ele fizer isso por mim. São chamados toma lá da casa. Agora, as pessoas que amadurecem, que crescem na carreira, que amadurecem na vida, e são essas pessoas dos novos tempos, que inclusive as empresas vão escolher para estar no seu quadro, que inclusive serão os líderes de sucesso, são aqueles que são generosos. É o terceiro grupo, aqueles que aprenderam a servir, ajudam sem esperar nada em troca, são generosos sem esperar nada em troca, doam de si para os outros, para ajudar o outro a crescer. São pessoas que já conquistaram a liberdade interior, elas são livres interiormente, elas já entenderam a liberdade. Então esse é um ponto importante que eu quero trazer aqui para você, a liberdade interior, o quanto nós somos livres. Tem um texto muito interessante que eu deixei para vocês, e um texto com um exercício, eu deixei para vocês aqui no grupo nosso de prática. É um texto que fala sobre a liberdade interior, em busca da liberdade interior. Conta a história de um jovem que colocou sua mochila, levou água, levou comida, levou todos os equipamentos que tinha que levar, remédios, levou tudo que tinha que levar, uma mochila muito pesada. Ele foi para uma jornada na montanha, a montanha da liberdade, porque ele descobriu que naquela montanha ele ia encontrar a liberdade interior. E ele foi. E chegou lá, ele foi atrás do homem de oração, porque ele já estava imaginando um homem com barbas brancas, né, um homem todo sábio, né, que mostrava até fisicamente sinais de sabedoria, e ele foi em busca deste homem. Quando chegou lá, neste local, ele encontrou um senhor muito simples, varrendo o chão, e ali ele começa um diálogo. Ele começa um diálogo, mas ele, no primeiro momento ele fica decepcionado, porque aquele homem que ele encontrou não era um homem de oração que ele esperava, era um homem simples, que varria o chão, que estava ali todo simples. Né? Em determinado momento no diálogo, o homem começa a fazer silêncio, não fala absolutamente nada. E aquele silêncio começa a incomodar aquele jovem que vem em busca da liberdade interior. E naquele silêncio, tudo que ele perguntava para o homem de oração, o homem de oração não respondia, continuava em silêncio. Perguntava sobre a família, perguntava sobre a montanha, perguntava sobre a vida dele, até que ele começou a falar sobre a sua própria vida, o jovem, perguntar sobre a sua própria vida. E aquele silêncio incomodava ele bruscamente, porque ficava só o silêncio da sua voz, só o silêncio fez com que ele pensasse, e ele dizia e sentia como aquela mochila que ele levava estava pesando nas suas costas. Como tudo que ele estava carregando, ele estava pesando, e ele estava muito cansado fisicamente, as suas forças já esgotando, e ele não conseguia sentar, porque a mochila não deixava, ele não conseguia escorar na parede, porque a mochila não permitia, tudo que ele carregava não permitia que ele descansasse. Até que em determinado momento ele vira para o homem de oração e diz para ele, me livre, me liberte, por favor. E o homem de oração pega uma tesoura, mostra para ele a tesoura, e ele próprio começa a cortar aquela mochila, a desprender tudo que ele tinha. Ou seja, ele deixou tudo que ele tinha. Aí sim, ele se sentiu leve, ele se sentiu livre, ele se sentiu mais tranquilo. E ele sentiu que tudo aquilo que ele carregava era o peso de tantas coisas que ele carregava nas costas, de que ele carregava na sua vida.
Será que você precisa carregar este peso? Será que você precisa carregar tanto peso? O que você carrega que não te deixa livre como pessoa, como ser humano? O que tem pesado na sua vida, nas suas costas? Quais são os pesos de frustrações dentro da sua história? De tantas coisas que você carrega e não precisa carregar, porque você precisa carregar somente a Deus e a si próprio no seu coração, para que você se sinta livre. Então, por isso que eu quero te convidar para, lendo o texto, com mais calma, fazendo os exercícios, você perceba aquilo que de fato você precisa se sentir livre, porque os grandes líderes, eles são livres. Por isso que eles se permitem não serem corruptos, por isso que eles se permitem serem íntegros. Por quê? Porque eles são pessoas, homens e mulheres, que têm a liberdade interior. Isso vai fazer com que eles não se prendam a nada, a pessoa nenhuma. Eles não se prendam a nenhuma ideologia, eles não se prendam ao passado, mas eles vivem o presente. Eles vivem o aqui e agora intensamente. Por falar em viver o presente, eu quero te dar uma dica de filme, eu estou sempre dando uma dica de filme aqui. Falei do Poder Além da Vida, eu quero trazer para você O Presente. O Presente. É uma história muito bonita, né? Para nos ajudar a pensar sobre a liberdade interior, para nos ajudar a pensar sobre tudo aquilo que nós temos que mudar, os nossos comportamentos. E nesse filme, gente, o interessante é que Jason, um jovem, que tem tudo aquilo que ele queria, e ele tinha um avô bilionário, o avô prestes a morrer, e ele odiava o avô. Não tinha convivência com o avô, a única coisa que os relacionava era o dinheiro. E o avô, ao morrer, deixa para ele tudo o que ele tem, mas só que tem um detalhe. E aí que começa a grande história desse filme. O avô deixa para ele 12 tarefas. 12 tarefas fundamentais, onde que ele precisava realizar as 12 tarefas para que ele pudesse, de fato, ter direito a tudo aquilo que era de direito dele, né? Que era todo o dinheiro do bilionário avô. E dentro dessas 12 tarefas, cada tarefa representava uma mudança de comportamento na vida dele. Ele foi encontrando o valor da amizade, o valor do amor, o valor da família, o valor de passar um dia perfeito. E ele tinha que, no mínimo, conquistar uma amizade, que seja verdadeira essa amizade, que fosse sincera. E aí onde ele conhece a garotinha Emily. E ao conhecer essa garotinha, né, ele começa uma grande amizade, uma amizade que, primeiro, ela não foi uma amizade verdadeira, mas que eles foram conquistando ao longo do tempo, essa garotinha foi conquistando ele ao longo do tempo. E ele vai descobrindo quais são os grandes valores da vida, quais são os grandes sentidos da vida, através dessas 12 tarefas, 12 desafios na vida dele. E esses desafios fizeram com que ele mudasse. E o avô bilionário dele, né, dizia para ele, né, que muitas vezes é preciso perder coisas na vida para descobrir o real sentido da vida. Às vezes você perde muita coisa para você chegar aonde que chegou. E ele foi descobrindo toda a história bonita do avô. E de que como, muitas vezes, nós precisamos desprender. Nós precisamos desprender de nós mesmos, olhar para dentro de nós e ver que às vezes nós somos apegados a tantas coisas. Às vezes nós somos apegados a tantas situações, às vezes nós somos apegados a nós mesmos, ao nosso jeito de ser, às nossas ideias, que nós não nos abrimos à vida, ao mundo, ao conhecimento, à sabedoria, às oportunidades. O Presente é um filme que vai te ajudar a descobrir quais são os presentes que você precisa descobrir na sua vida, quais são os desafios que você precisa vencer na sua vida para descobrir o real sentido de tudo aquilo que você faz, para que você seja uma pessoa mais plena, mais feliz, mais saudável, equilibrada, próspera. Afinal de contas, a liderança parte daí, porque ninguém pode ser líder dos outros se antes não é líder de si mesmo. Então é muito importante que você descubra isso dentro de você. Você faça essa jornada do autoconhecimento, essa jornada do líder de si mesmo, que é essa minha proposta desse curso, principalmente desses 2 módulos, que esse mergulho te ajude a ser o líder que você precisa para as pessoas de sua família, para as pessoas do seu trabalho, independente se você tem uma equipe ou não, se você tem um cargo ou não. O cargo vai ser uma consequência, porque quando você chegar lá, você vai estar preparado para ser verdadeiramente um líder. E aí, gente, nós temos toda essa possibilidade de mudar. E mudar depende de nós. A única pessoa que pode mudar é a gente mesmo. Então eu deixei os exercícios para você, tanto do propósito como da missão, baseado em tudo isso que nós estamos ensinando aqui. Deixei para você o exercício da mudança,
para que você de fato possa entrar nas grandes mudanças que você precisa na sua vida. E deixo um exercício maravilhoso, que é um texto que você vai fazer sobre sua missão, sobre seu propósito de vida, e esse texto você vai encaminhar para mim. Eu dou as orientações em todo o nosso conjunto de exercícios aqui. É algo para você interiorizar, para você pensar, para você meditar, para você, de fato, buscar o melhor dentro de você, porque esse é o nosso propósito. E aí eu quero trazer para você o nosso tema de estratégias para lidar com a crise. Como eu vou lidar com a crise? De onde que eu vou buscar forças para lidar com a crise? Como líder, como é que eu vou lidar com as grandes crises, tempestades da minha vida? A gente fala tanto desse líder 4.0, né? Qual que é a diferença dos outros líderes? A diferença é que este líder, ele encontra dentro dele as respostas, ele encontra dentro dele, dentro do seu coração, porque o coração é o centro nosso, o coração é aquilo que nos faz vivo, do coração onde que nós tiramos as nossas intenções, que nós tiramos os nossos propósitos, é do coração que nós tiramos toda a nossa força, que conciliado com o nosso pensamento e o nosso espírito, nos leva a vencer todo o desafio. O líder 4.0 está preparado para lidar com mudanças. O líder 4.0 está preparado para lidar a chave, para virar a chave, para lidar com as grandes transformações. O líder 4.0 está preparado para andar na tempestade, para fazer a travessia do deserto, para fazer a travessia do caminho e aprender no deserto. Por quê? Porque ele está preparado a olhar para dentro de si, porque ele não vai ter medo. Ele pode até sentir medo, mas o medo não vai paralisar. Por quê? Porque ele vai tirar do coração, ele vai tirar do seu pensamento, de dentro de si, toda a força de estratégia mental e emocional para continuar em frente. Então eu quero trazer para você esse slide aqui, estratégias para lidar com a crise. E eu coloco uma palavra no centro, que é o coração, com 7 letras. Primeiro, o coração é o centro de tudo. E do coração é que vem a coragem, que é o primeiro ponto, que é a primeira estratégia emocional. A coragem de alguém que acredita que ele pode sim enfrentar o deserto, que ele pode enfrentar a tempestade, que ele pode enfrentar a dificuldade. Você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem, que é contrário ao medo que te paralisa. Não é o medo que é inerente ao ser humano, mas a coragem é aquilo que te leva para frente. A coragem é aquilo que te faz mudar. A coragem é aquilo que te faz tentar e buscar novas alternativas na sua vida, de não ficar só pensando, de ir lá e de fato fazer aquilo que precisa ser feito. Essa é a diferença. O líder 4.0, esse líder preparado para a crise, ele tem coragem de enfrentar a crise. Ele tem coragem de buscar alternativa, ele olha para frente e esta coragem dele o leva para frente. O segundo ponto é um homem e uma mulher de oração. É um homem e mulher que medita, é um homem e mulher que é transcendental, que sai de si, que faz uma oração com o coração, que permite que novos pensamentos, novas ideias, que esse novo relacionamento façam com que ele saia de si através da capacidade de oração, de meditação, de interiorização. O terceiro ponto é resiliência, capacidade de aguentar pressão, de ser esta esponja, né, que apertada aguenta pressão. Ou seja, ele aprende a ser flexível, ele não é rígido, né, ele pode ter até momentos de rigidez, mas ele não é rígido. Ele é rígido na sua essência, os seus valores ele mantém, mas ele é resiliente de pensamento, ele é resiliente no jeito de fazer as coisas, ele está pronto para mudar, ele está pronto para ser flexível. Se ele descobre uma nova maneira de fazer as coisas, ele está aberto a ela. Então isso que é a resiliência. O quarto ponto é a atitude. É a capacidade de você não ficar na zona de conforto, de você ter atitude. Não é só ter conhecimento, não. Conhecimento só não resolve. O conhecimento é importante, o conhecimento profundo. Mas mais importante é a atitude. Porque já teve gente que não teve conhecimento e conseguiu alcançar a alta performance, o desempenho. Por quê? Porque ele teve a atitude que nasce do coração. A capacidade de fazer, de ir lá e fazer acontecer. De ver algo pegando fogo, né, propriamente dito assim, ir lá e apagar o incêndio, de ser o primeiro, né, de ter essa iniciativa. O quinto ponto é adaptação. Como nós vamos precisar nos adaptar? Gente, vai vir muita mudança daí, vai vir muita mudança nas empresas, na relação dentro das empresas, a nossa vida, né? Não queiramos ter a vida que tivemos antes, né? Talvez a ficha de muitos não caíram ainda, mas primeiro as pessoas vão passando por etapas e vão entendendo, né? E daqui a pouco vão entender, opa, de fato, nós não vamos voltar à vida que tivemos antes, talvez as mesmas relações que tivemos antes.
Então nós vamos ter que nos adaptar. E quanto mais rápido eu me adaptar, melhor será. Sexto ponto é a ação. A capacidade de não só pensar, de agir, de fazer acontecer agora, já, imediato. E o sétimo ponto, a inovação. A capacidade de inovar. Ou seja, de fazer diferente, de fazer de uma maneira criativa. E isso nós vamos entrar muito nos próximos módulos, mas isso vem tudo do coração. Do coração nasce essa capacidade de você lidar com a crise. Então, esses 7 comportamentos, eles são fundamentais para você lidar com a crise. E olha o que eu trouxe para você. Eu trouxe 3 pilares aqui que eu queria que você percebesse bem. Primeiro pilar para lidar com a crise, o desenvolvimento pessoal. Que é isso que você está fazendo aqui, autoconhecimento. Aí sim, você tem que buscar cursos, você tem que buscar formação, você tem que buscar o desempenho da inteligência emocional, de estratégias emocionais positivas, de emoções positivas na sua vida. Você precisa buscar aqui uma palavra-chave no desenvolvimento pessoal, vai te levar ao quê? A maturidade pessoal. E a maturidade pressupõe que quando alguém é maduro, ele é capaz de ser flexível, ele é capaz de lidar com os revés da vida, ele é capaz de ter bom humor, de rir de si próprio, ele é capaz de avançar, de não ficar preso àquelas ideias, àqueles pensamentos que ele tinha, ele é capaz de mudar a ficha rápido e o desenvolvimento pessoal te permite isso. Esse é um pilar, então, que é o que você está fazendo e é o que você tem que buscar. O segundo pilar do lado esquerdo é o desempenho, e aí é o desempenho profissional. Mais do que nunca nós vamos querer pessoas no mundo empresarial, no mundo das organizações, que de fato deem desempenho, entreguem resultado, que sejam produtivos. Então o que é o desempenho profissional? É a conquista de resultados. É mais do que o desenvolvimento pessoal do ponto de vista profissional. É de fato entregar resultados. Quem é esse líder que tem capacidade de entregar resultados, conciliando resultados e pessoas? Esse é o desempenho que vai fazer com que a empresa cresça resultado, que a empresa saiba lidar com a crise. Profissionalmente, você ajude sua empresa a lidar com a crise, mas que também, com esse resultado, vem o desenvolvimento das pessoas juntos. Isso que é o desempenho. Então você vai precisar desempenhar. Não pense você que tudo vai ficar bom, eu consegui me conhecer, mas é um autoconhecimento que te leva a te dar desempenho em função daquilo que você desenvolveu profissionalmente. Porque não é só conhecimento. Se você desenvolveu, se você amadureceu, com toda certeza, o desempenho profissional vai acontecer na sua vida. E o terceiro pilar, gente, que eu não poderia deixar de esquecer, é a tecnologia. Todas as mudanças tecnológicas que estão vindo por aí é um pilar, porque nós vamos ter que aprender a lidar com a tecnologia. Nós vamos ter que aprender a lidar com a inteligência artificial. Nós vamos ter que aprender a crescer com a tecnologia. Então você precisa sim estudar tecnologia, você precisa sim fazer cursos ligados à tecnologia, você precisa aprender a fazer as coisas da tecnologia, ler, estar à frente disso. Então esse é um pilar importante que eu estou colocando para você aqui, que vai vir está vindo de uma maneira muito rápida, mas eu creio que esse crescimento vai ser maior ainda, baseado naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou vendo, naquilo que os especialistas estão falando, o quanto você conhece de tecnologia, o quanto você domina a tecnologia. Então no desenvolvimento pessoal, você tem que amadurecer. No desempenho, você tem que entregar resultados e ser produtivo. E na tecnologia, você tem que dominar e conhecer profundamente a tecnologia. Esses são os pilares para você lidar com a crise, para você lidar com este momento que nós estamos passando e com todas essas mudanças que virá por aí. E como eu digo aqui no slide, mudança tem a ver com escolha. Mudanças radicais exigem escolhas radicais. Então você precisa fazer uma escolha radical. Você precisa fazer uma mudança radical, você precisa escolher dentro de você as mudanças que você quer no mundo, que você quer na sua empresa, que você quer na sua vida. Elas precisam acontecer primeiro dentro de você. E quanto mais radical for a sua mudança, quanto maior for o seu desafio, mais você tem que ser radical na sua escolha, mais você tem que ser radical naquilo que você define para a sua vida. Como fazer as mudanças que preciso? Eu vou deixar essa pergunta para você aqui no slide. Como fazer as mudanças que eu preciso? Essa é uma pergunta que incomoda, sim. Nós temos mudanças a fazer. Nós temos que organizar a nossa casa interior, a nossa casa interna. Só assim nós seremos líderes de nós mesmos. E se você fizer essa transição, se você conseguir fazer essa interiorização, você trabalhando esses exercícios que eu te dei, você olhando para dentro de si, eu te garanto uma coisa. Você vai conseguir se escutar. Você vai conseguir desenvolver a sua voz interior. Você vai conseguir desenvolver o seu potencial. E assim,
você vai se tornar um ser humano, uma pessoa, um líder 4.0 muito melhor, preparado para receber todo o conteúdo que virá nos próximos módulos. Porque, primeiro, as grandes mudanças, os grandes desafios precisam acontecer dentro de você. Se você se transforma no líder que você quer ser para ajudar os outros a serem o líder que eles precisam ser. Líder transformacional, essa é a proposta agora desse nosso segundo módulo. Faça os exercícios, estão lá, são fantásticos, vão te ajudar muito, tá bom? Porque eu te espero nos próximos módulos, onde que a gente já vai falar da liderança dos outros, onde que a gente vai entrar mais profundamente nisso daí, após esse mergulho que você fez. E ao mergulhar, você sabe, quando a gente tira alguém de um mergulho, né, no processo, né, de mergulhar, né, quando alguém sai um novo ser humano, né? Então a gente precisa nascer de novo e esse processo nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a crescer. Olha, gente, quem não me acompanha ainda, me siga no canal do YouTube, tá bom? É só marcar lá, Gregório Ventura Palestrante, lá no canal do YouTube, marcar o sininho, sempre um vídeo novo, sempre vai ter coisas novas, e nas redes sociais, sempre Gregório Ventura Palestrante, você vai estar me acompanhando, tá bom? Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero que vocês aproveitem muito o módulo, estejam aproveitando muito o curso. Um grande abraço e até o próximo módulo.